Você conhece o Mágico de Oz? Se lembra bem dessa história? Muita gente talvez só conheça o filme de 1939, que foi um marco do cinema. Outros talvez se lembrem dos desenhos animados que foram lançados depois, ou até mesmo tenham lido o livro que deu origem a esse clássico. Mas vocês sabiam que essa obra é cercada de histórias sombrias, tragédias e abusos que marcaram a vida de várias pessoas envolvidas? Não sabia. E tem um filme novo esse ano que promete renovar esse clássico. Por isso hoje eu trago para vocês alguns fatos e curiosidades incríveis sobre a história do Mágico de Oz. Então já deixa o like e bora pro vídeo. Bom, antes de qualquer coisa, vamos só relembrar a história do Mágico de Oz? Sim! O livro conta a história de uma garotinha chamada Dorothy que vivia no Kansas e é apanhada por um tornado junto com o seu cachorro Totó. Esse tornado acaba levando os dois para a Terra Mágica de Oz. Chegando lá, ela encontra uma bruxa boa que diz para a garota que a única forma de voltar para casa é seguir a estrada de tijolos amarelos que leva à cidade Esmeralda para pedir ajuda ao Mágico de Oz. No caminho, a Dorothy encontra um espantalho que deseja ter um cérebro, um homem de lata que sonha em ter um coração e um leão covarde que quer se tornar corajoso. E então eles se unem para encontrar o tal mágico e quem sabe realizar os seus desejos. Parece uma história legal, né? Dito isso, bora pra lista. O autor falido. O Mágico de Oz foi criado por Lyman Frank Baum. O Frank nasceu em 1856 e desde criança, galera, ele gostava muito de ler e escrever. Mas a sua paixão mesmo era o teatro. Mas infelizmente a vida do cara foi um verdadeiro desastre financeiro, mesmo vindo de uma família muito rica. Ele começou tentando ser ator, mas não teve sucesso, e chegou até a criar aves exóticas, mas isso também não deu certo. Ele tentou ser comerciante e faliu a loja. Teve um jornal, mas faliu também. Mas em 1897, aos 41 anos, o Frank escreveu seu primeiro sucesso, um livro infantil chamado Mamãe Ganso em Prosa. E com isso ele finalmente pôde se dedicar só à escrita. E isso mostra que nunca é tarde para recomeçar, né, galera? É verdade. E 3 anos depois, em 1900, ele publicava um dos maiores contos de todos os tempos, O Maravilhoso Mágico de Oz. E aí você pode pensar, mas então terminou tudo bem pro nosso amigo Frank. Essa poderia ter sido a virada de chave definitiva na vida do Frank, galera. Mas infelizmente a sua ingenuidade para os negócios e o seu amor pelo teatro o levaram à falência de novo. Isso porque ele gastou todas as suas economias financiando várias peças fracassadas. Sem dinheiro, ele acabou tendo que vender os direitos autorais das suas obras, incluindo o Mágico de Oz. No fim, em 1919, ele teve um AVC e acabou falecendo. O Frank viveu parte do sucesso do Mágico de Oz, mas infelizmente ele não pôde ver o fenômeno que a sua obra se tornou. Galera, e para quem quiser conferir essa história incrível, eu tô deixando aqui na descrição e também no comentário fixado o link da versão física do livro, para quem é old school como eu, e também o link da versão digital para Kindle, que tá bem barato, então vale muito a pena conferir. Para quem gosta de história de fantasia, esse aqui é imperdível. O musical que originou o livro. 2 anos depois da publicação do livro O Maravilhoso Mágico de Oz, o Frank e o seu parceiro Denslow, que era o ilustrador do livro, se uniram com o compositor Ponch Edgens e com o diretor Julian Mitchell para produzir uma versão musical do livro. Esse musical foi apresentado no Teatro da Broadway de 1902 até 1911, juntamente com uma turnê por todo o país. E esse musical foi um sucesso tão grande que mais tarde se tornou referência no gênero, influenciando várias outras obras que vieram no futuro, incluindo o filme de 1939 que a gente vai falar daqui a pouco. Mas aí você pode se perguntar, mas se o musical veio 2 anos depois do livro, por que você disse que o musical originou o livro? E eu digo isso, galera, porque o livro só foi mesmo publicado quando o gerente do Chicago Grand Opera House, Frank Hamlin, se comprometeu a transformar a história em uma peça de teatro musical. A verdade é que o Frank não acreditava tanto assim que o livro seria um grande sucesso, e eu acho que ele ficou mais entusiasmado com a peça do que com o próprio livro. Então, talvez se a peça não fosse aprovada, ele nem lançaria o livro. Mas isso não dá pra afirmar. Mas é fato que o cara gostava mesmo de teatro, né, galera? O sucesso que foi fracasso de bilheteria. Em 1939 foi lançado o filme musical O Mágico de Oz, e se tornou um marco do cinema, pessoal. O filme foi um sucesso de críticas e encantou muita gente. Os efeitos, o visual, cenário, músicas, tudo nele foi aclamado. Tanto que o filme recebeu 6 indicações ao Oscar e levou a estatueta na categoria de melhor canção original,
com uma música que ficou muito famosa. E eu duvido que alguém aí nunca tenha ouvido. Ela se chama Over the Rainbow. Se liga aí. Diz aí nos comentários quem não sabia que ela surgiu nesse filme O Mágico de Oz. Mas vocês acreditam que mesmo com tudo isso o filme foi um fracasso de bilheteria? Isso aconteceu porque os custos de produção e divulgação foram muito altos, em torno de 4 milhões de dólares, galera, enquanto o filme rendeu ali mais ou menos 3 milhões, ou seja, um prejuízo de 1 milhão de dólares. Mas com os relançamentos e a distribuição para TV, a produtora conseguiu reverter esse cenário, teve um bom lucro e ao longo do tempo o filme foi ficando cada vez mais e mais popular, até se tornar esse divisor de águas em termos de filmes musicais que é considerado hoje. Para quem quiser relembrar esse clássico ou até assistir pela primeira vez, ele está disponível no catálogo do Max. Bastidores sombrios. Se o filme era mágico na tela, do outro lado, os bastidores eram um pesadelo, pessoal. Assombrado por abusos, acidentes e traumas. Apesar do filme ter tido 4 diretores diferentes, quem sofreu mesmo foram os atores. Condições realmente insalubres. Para conseguir o visual em cores mais bonito possível, a produção usou o sistema Technicolor. Mas para isso é necessário usar vários holofotes com luzes muito fortes, que faziam a temperatura do estúdio chegar aos 38 graus. Agora imaginem como era para o Bert Lahr, o ator que fez o papel do Leão Covarde, que usava uma fantasia muito quente que pesava em torno de 40 quilos nesse calor de quase 40 graus, pessoal. E ele relatou que a fantasia, além de quente e pesada, era fedorenta. Isso porque ela era feita com pele de leão de verdade, e com o suor das gravações, os assistentes precisavam secar a fantasia no fim do dia para que ele pudesse usar no dia seguinte. A propósito, essa fantasia original foi leiloada em 2014 por mais de 3 milhões de dólares. Vocês pagariam? Já o Buddy Ebsen foi o primeiro ator a interpretar o Homem de Lata, mas a maquiagem que usaram nele para deixar aquele aspecto de lata era a base de pó de alumínio, que é muito tóxico. Por isso o Buddy sofreu uma forte reação que fez o cara quase parar de respirar, e ele teve que ser hospitalizado às pressas. Com isso, ele foi cortado da produção e substituído. Por falar em maquiagem tóxica, a Margaret Hamilton, que interpretou a Bruxa Má, também teve sérios problemas. A maquiagem dela era à base de cobre e era difícil de ser feita e de ser removida. E por isso ela, assim como outros atores, eram obrigados a manter uma dieta líquida durante os dias de filmagem, só com sopas e milkshakes. Mas ainda pior que isso, em uma cena em que teria uma explosão, algo deu errado com o efeito especial e o fogo veio direto em direção a ela. E com a reação do fogo ao cobre da maquiagem, ela teve queimaduras de 3º grau no rosto e nas mãos, e precisou ficar mais de um mês internada. Mas mesmo com tudo isso, quem mais sofreu nessa produção foi a protagonista, a Judy Garland. Os traumas de Judy Garland. Quando a Judy interpretou a Dorothy no Mágico de Oz, ela tinha só 16 anos, galera. Mas ela fazia o papel de uma menina que tinha por volta dos 11 ou 12 anos de idade. E além do fato de ouvir críticas o tempo todo sobre a sua aparência, dizendo que ela era feia para o papel, que estava acima do peso, a Judy era obrigada a usar espartilho para deixar a cintura mais fina e faixas que apertavam os seios para aparentar um pouco mais jovem. Ela precisou perder 6 quilos rapidamente para o papel da Dorothy e era forçada pelos diretores, com a conivência da própria mãe, a ter uma dieta rigorosa limitada a café puro e sopas. Como se não bastasse, ela era induzida a fumar para controlar a vontade de comer. E como a rotina das gravações da menina chegava às vezes a 18 horas por dia, a produção dava para ela comprimidos de anfetamina para que ela pudesse aguentar a rotina. E à noite dava remédios para que ela conseguisse dormir. E volta a repetir, galera, tudo isso com a autorização da própria mãe. E uma vez, quando ela teve uma crise de riso em uma cena, o diretor Victor Fleming puxou ela de canto, deu um tapa na cara da menina e um puta sermão. Além disso, enquanto os outros atores principais ganhavam em torno de 3 mil dólares por semana, a Judy, que sempre foi a estrela do filme, recebia só 500 dólares. Muita injustiça, né, galera? E como se tudo isso não fosse sofrimento bastante, anos mais tarde, o marido da Judy revelou que os atores que faziam os Munkikins, que eram anões, constantemente assediavam a garota, tentando colocar as mãos embaixo do vestido dela nos bastidores. Com tudo isso, a Judy acabou desenvolvendo graves problemas psicológicos e uma dependência em drogas. E infelizmente ela morreu aos 47 anos de uma overdose não intencional de medicamentos. Uma história tão boa, mas que esconde tanta coisa ruim, né, galera?
E 85 anos depois, finalmente a gente tem mais uma adaptação do clássico do Frank Baum, o filme russo O Maravilhoso Mágico de Oz, que estreou no cinema no dia 30 de janeiro. Uma chance para quem ainda não conhece essa história finalmente conhecer e para quem já conhecia, relembrar. Eu tô torcendo muito para esse filme ser bom, porque essa história merece um final feliz. E galera, não esqueçam de deixar aquele like maroto nesse vídeo. Se vocês gostam de curiosidades sobre cinema, séries, desenhos e tudo que envolve a cultura pop, se inscrevam no canal, porque tem muita coisa legal para trazer para vocês. Por hoje é isso, valeu pela companhia, até a próxima, falou!